Ah, que coisa ótima. Oi, minha querida, Tudo bom, Carlos? tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer imensamente. A Vânia, para quem eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas que nos ouve nessa noite, que nos veem nessa noite, conhece a Vânia de uma trajetória importantíssima no cenário da graduação e da pós-graduação da odontologia brasileira. A professora Vânia é professora, né, associada lá na Federal do Rio Grande do Sul e hoje, depois de uma longa trajetória na Abeno, é hoje a presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. E antes de eu iniciar, Vânia, eu tenho que contar um pouquinho da nossa relação, né, de onde começou tudo. E eu tive o prazer de conhecer e conviver com a Vânia a partir de um convite feito a nós dois, mediado pela professora Isabela, de participar da comissão de avaliação da CAPES, e de lá nasce uma relação de uma amizade, de um respeito e de uma admiração minha por você e pelo seu trabalho, e que foi comprovado, né, a partir desse tema desse que nós vamos discutir hoje aqui, mas de uma forma que eu preciso te falar nesse início, te dar os parabéns pela sua condução à frente da Beno. Então, boa noite para você. Boa noite, Carlos. É um prazer muito grande estar aqui, né, pertinho de você. A gente passou por momentos tão importantes juntos, né, na avaliação da pós-graduação. É tudo sempre muito intenso, né, lá na CAPES. Eu aprendi a admirar muitíssimo também a pessoa que você é, não só o teu trabalho, mas uma pessoa simples, amiga, extremamente competente. E a oportunidade que a gente tem, pelo menos uma vez por ano, de se encontrar na SBPQO. Então é um prazer Isso. muito grande estar contigo. Muito bem. Então, antes da gente entrar, Vânia, exatamente num contexto que eu tenho certeza que todos querem te ouvir, do momento que nós estamos vivendo e do trabalho que você, com toda uma grande equipe, é claro, todo bom trabalho é construído a partir de uma grande equipe, mas precisa de uma liderança que pense e motive nesse sentido, que foi o papel que a Abeno fez e está fazendo nesse processo, né? Mas eu queria um abraço para todos. O Marcelo já chamou a atenção que é para gravar e vai ser gravado. Então, eu já adianto, se nós não conseguirmos completar em uma única hora, eu vou parar um pouquinho antes, vou gravar, e aí a gente retorna, porque eu estou por sua conta hoje e quero já te dizer que eu vesti azul em homenagem a você, em homenagem ao Grêmio. Então, te O dizer. verde é clarinho, mas Mas então dizer do momento que está vivendo, né, que a gente vive e que a Abeno desenvolve, mas eu queria te fazer duas perguntas dentro do contexto do título da live que nós construímos, né, o desafio na graduação e na pós-graduação para esse retorno. Então, eu te pergunto, o que você imagina no cenário de atuar no ensino de odontologia, todos os atores, o professor, o técnico, o aluno, o paciente, dentro de um novo contexto, de um novo momento que essa pandemia trouxe para todos nós e que muda a humanidade, né? Nós mudamos como pessoas, como profissionais. O que você espera nesse contexto? olha, Carlos, tem sido um momento muito difícil, muito desafiador e de muita responsabilidade para todos, né? Eu imagino que todas as pessoas vivas hoje nunca passaram por alguma coisa tão forte como essa que a gente está passando, né? Então, eu quero crer que todos nós vamos mudar para melhor. A gente só pode pensar isso, né? A partir de um cenário tão complexo que a gente busque transformar isso num crescimento pessoal e de sociedade
E especificamente no ensino de odontologia, o que eu tenho certeza que vai acontecer é uma maior valorização da biossegurança, passo para falha nenhuma, né? Eu creio que os nossos estudantes que estão acompanhando as discussões sobre as evidências científicas para a nossa volta, né, também estão entendendo de uma maneira mais ampla a importância da prática baseada em evidências, né? Acho que nós vamos ter como um todo, como grupo, um aumento de resiliência e um pouco mais de aceitação daquelas coisas que a gente queria que se resolvessem de maneira imediata, né? Todos nós. Eu espero que a gente seja mais solidários, né? Na nossa convivência, na escola. E nós estamos aprendendo muito quando é que a gente ia fazer uma conversa no Instagram antes, né, Carlos? Então a gente está aprendendo muito isso também. E uma consequência que eu acho que vai acontecer naturalmente é uma diminuição no ritmo da abertura de cursos de odontologia no país, como vinha acontecendo de uma maneira desenfreada. De forma geral, são essas as coisas que eu imagino. Né? Vânia, eu concordo. E trazendo para o outro cenário, porque hoje eu quero mais ouvir você. A estrela da noite é a Vânia, né? Então, eu quero te fazer uma outra pergunta dentro do cenário que a gente vive, você vive, viveu de um lado de professora, de uma instituição pública, privada, dentro de uma realidade de avaliadora desse processo. Qual o papel, olhando para o cenário de sermos um país que produz com qualidade, sendo extremamente respeitado no mundo, qual que é o papel que a pós-graduação e a pesquisa têm para contribuir nesse cenário? Se um coordenador de pós-graduação está nos ouvindo agora, qual que é o desafio que ele deve motivar o seu grupo para agir nesse contexto? Pois é, Carlos, a pós-graduação brasileira, né, tão respeitada e especificamente da odontologia tão forte, né, que cresceu muito nos últimos anos, não só em termos da produção científica, que foi algo fantástico, mas o crescimento mesmo, né, da qualidade dos programas, a abrangência da discussão que a pós-graduação brasileira faz. Bom, nós temos um campo totalmente novo, aliás, vários campos totalmente novos para pesquisa, desde gerar evidências mais robustas para esses protocolos de biossegurança, né, em todos os momentos, né, desde EPIs, substâncias, né, rotinas. Eu acho que isso a gente precisa se dedicar muito, né? Também eu tenho a expectativa de que os pós-graduandos consigam desenvolver estudos sobre o impacto do ensino remoto que aconteceu nesse momento. Porque uma coisa é a gente dizer, está sendo maravilhoso, está todo mundo se mobilizando. Mas a gente precisa avaliar de uma maneira, né, com mais tranquilidade esses impactos. Até pela diversidade que nós temos, né, Vânia? Nós estamos num país continental com o nível do nosso aluno, tanto nas instituições públicas quanto privadas, na graduação e na pós-graduação, são extremamente diversos, né? Então, pensar num modelo único para todos é uma coisa que nós vamos ter que analisar muito bem qual que é o caminho que isso vai levar, né? Então, acho que a pós-graduação tem um papel muito importante. Mas acho também, queria falar mais uma coisinha, Carlos, se você me permite. Claro. Eu acho que tem um campo também muito grande para o desenvolvimento, por exemplo, de objetos virtuais de aprendizagem, né?
que também é um campo bem amplo para pesquisa. Eu pensava outro dia assim que nós temos muito pouca coisa brasileira de simuladores, né? De simuladores de paciente, de coisas que a gente possa, né? E também que na formação docente, né, desses mestrandos e doutorandos, já se invista de uma maneira mais consolidada nessa forma de comunicação remota, que a gente está sofrendo tanto, né, para se adequar. A nossa geração não viveu isso, né, Vânia? Para ajudar na live aqui, eu tenho que recorrer à minha filha, que tem 13 anos de idade, né? Que ela se familiariza com esse processo de uma forma... Agora, eu adorei esse ponto que você colocou. Veja o desafio que a gente pode, nos programas de mestrado profissional, doutorado profissional que o Brasil tem hoje, investir numa tecnologia nacional de desenvolvimento de simuladores, né? Eu acho que nós temos muito em testar todos esses protocolos que a gente tem para trazer. Eu falo por exemplo, né? A gente vê de tudo hoje na internet sobre luz ultravioleta e eu vejo todo mundo falando que isso é uma maravilha e que isso vai solucionar. Isso é um problema que pode trazer um problema muito maior do que uma pequena solução da qual nós não temos evidência que suporta isso com clareza, né? Então, eu vejo a pesquisa e a pós-graduação como uma necessidade de se inserir rapidamente no ensino, né? E você sabe muito bem do respeito e a importância que a gente dá nisso, porque eu continuo sendo um defensor que parte do nosso esforço na pós-graduação tem que ser dedicado a pesquisar sobre o ensino, o impacto do ensino na formação, né? Nós precisamos pensar e valorizar isso dentro da pós-graduação brasileira, né? Perfeito, isso mesmo. E aí, iniciando, eu queria, Vânia, trazer um contexto de uma necessidade de lhe parabenizar e usar dessa imagem que nós temos aqui. Eu vou pedir licença só um pouquinho para eu... Me apaga. Não, aqui tá ótimo, tá dentro do contexto que você projetou. Eu queria te pedir para você que você faça uma análise e conte para o pessoal de onde saiu essa ideia que vocês tiveram e como que ela foi construída, né, nesse documento que eu preciso te parabenizar porque eu achei um instrumento, um consenso realmente norteador, né, para as instituições. Então, Carlos, a ABENO é uma entidade que tem uma história muito longa, né? A ABENO tem hoje 64 anos e ela dá atuação de pessoas que realmente deram muito de si para a ABENO chegar. Isso. Bom, então nós temos assim uma associação que ela é levada muito realmente no carinho, né, das pessoas pelo ensino odontológico. Essas fotinhos são da equipe que tem trabalhado nessa gestão, né? Eu tive uma passagem pela revista, que foi uma experiência muito boa, né? E por caminhos tortuosos acabei assumindo, né, essa condição de conduzir a ABENO por um período que é longo, são 4 anos, né? Por um período difícil, já era difícil em termos de obtenção de financiamentos, mas a ABENO sempre dá um jeito, né?
nós conversávamos em março, nós tínhamos reuniões, já reuniões virtuais, e conversávamos sobre o evento que nós estávamos planejando, né, lá em Umuarama. Conversávamos sobre um artigo que estávamos fazendo, Celeste, Ana Estela, eu e Marinho, sobre o cenário do ensino odontológico, quando tudo isso começou. E exatamente um dia antes de ser decretado, né, o distanciamento social e da interrupção das atividades presenciais nas instituições, nós teríamos no Rio de Janeiro uma atividade da Academia Brasileira que pedia para a gente ir discutir o EAD, porque estava toda uma movimentação, se tinha notícias que algumas instituições estavam pedindo cursos totalmente EAD de odontologia. Então, para explicar um pouco do que é a diferença de usar tecnologias, né, e do que é um ensino à distância totalmente. E isso tudo começou a acontecer, veio a portaria, né, das aulas remotas, nós tivemos que ter uma posição flexível, entendendo que, apesar de nós não enxergarmos a odontologia como uma possibilidade para EAD, o ensino remoto teria que ser uma alternativa, né, nesse momento, que pegou todo mundo de surpresa. Então, nós começamos a trabalhar nisso, e aí começamos a conversar. Até a conversa mais ou menos iniciou numa troca de e-mails com o Piva, lá de Pelotas, com a professora Suzana, a nossa diretora, em que nós começamos a falar de todos os desafios, né? E nós começamos a pensar que não teria por que cada um inventar a roda, que nós poderíamos fazer um grupo de colaboração e que então a gente pudesse fazer um documento que fosse um consenso para que a partir daí cada um possa decidir as suas adequações. Tá? Então foi assim que isso começou. Pois é, Vânia. E você vê, eu queria dar uma visão do lado de cá, o que eu vi de fantástico nesse documento. Além de todas as informações, toda a questão, eu vejo como um instrumento importantíssimo para o gestor, para o professor que está à frente, que participa de um colegiado, de um grupo, de ter a capacidade de convencimento do seu superior em chegar e falar o seguinte: não sou eu, não é o meu colega que está reclamando do ambiente de clínica, é a instituição que norteia o ensino de odontologia no Brasil está mostrando que muito daquilo que nós fazíamos, mesmo estando numa instituição perfeita, com boa estrutura, e nós sabemos que no Brasil nós vamos encontrar realidades diversas, né? Mas esse instrumento dá ao gestor, dá ao professor, ao diretor, ao coordenador de curso, um grande instrumento para que ele possa contribuir com esse processo, né? E aí eu queria que você falasse sobre essa imagem, essa visão que se tem aí da participação do contexto, né? Qual o dimensionamento que nós temos hoje? Então, né, a gente tem esse gráfico que eu brinco que é a curva da Covid virada de lado, né? A partir dos anos 90, nós tivemos, assim, uma progressão muito grande. Vânia, deixa eu só contextualizar, porque eu estou vendo aqui uma série de perguntas para ajudar no entendimento e na sua fala. Tem muita gente perguntando que documento e quando terá acesso a esse documento. Então, acho que é muito importante contextualizar assim. A Abeno construiu, a partir de uma iniciativa da Vânia e da sua equipe, um consenso sobre o que as faculdades de odontologia terão que se adequar, orientações de como se adequar para enfrentar a pandemia da Covid-19 num futuro retorno às atividades, né?
no geral, não só em clínica, mas em atividade de ensino, de tudo, né? De Sim. estágios, né? De um direcionamento geral. Estágios, infelizmente, a gente não conseguiu colocar ainda, né? Mas nós vamos seguir trabalhando, com certeza, e tem muita coisa para alcançar ainda. Mas é um documento que trata basicamente de rotinas, fluxos para docentes, colaboradores de toda a natureza, pacientes, como se portar, normas de biossegurança e principalmente as capacitações. Como é que nós vamos buscar aferir se todos os atores desse processo estão sabendo o que fazer no momento em que voltarmos, né? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, tá? E eu queria voltar para essa imagem que vocês têm, que vocês estão vendo. Então, assim, em 1990, nós tínhamos 81 cursos de odonto autorizados, o que já era muito, e a gente já se preocupava com isso. Em março desse ano, quando a gente levantou esses dados, eram 544 cursos autorizados. Isso é uma coisa que ninguém no mundo consegue entender como um país tem uma situação como essa. Bom, então esse crescimento também, o que a gente vê, né? Tem dois mapinhas ali, vocês não estão vendo os dois, estão vendo só o cenário de 91, onde a gente tinha 75% dos cursos na região sudeste. Essa expansão diminuiu um pouco esse desequilíbrio, né? Mas ainda a região sul e sudeste comporta a metade dos cursos brasileiros, né? A região norte menos que 10%. Então, assim, a expansão, ela é muito mais orientada por questões econômicas do que por necessidade social, né? Sem A dúvida. gente vê isso claramente. E algo que eu tenho insistido e falado muito no último ano foi um trabalho de conclusão de uma aluna minha no ano passado, é o número de vagas ociosas. Nós tínhamos em 2018, que é o dado que nós temos mais recente do censo, tá? 2019 ainda não saiu, nós tínhamos, Carlos, 28 mil vagas ociosas nos cursos de odontologia. Isso equivale mais ou menos a 35 cursos que não precisavam ter, se a gente for pensar em termos, né, de eficiência e eficácia do sistema. Então, isso traz assim uma queda na remuneração dos docentes, um menor número de docentes dando aula de tudo, né? Isso traz menores investimentos em infraestrutura física, né? Então, assim, a gente tem muita preocupação com esse contexto, que agora eu tenho certeza que ele vai mudar, porque o que estava favorecendo muito isso é a questão econômica, né? As pessoas viam assim, tem 16 candidatos por vaga na odontologia, mas tem 16 por vaga na odonto, e se a gente separar públicas e privadas, tem 22 numa e pouquíssimo nas privadas, né? Então, acho que isso vai mudar bastante, tá? Eu queria falar um pouquinho do cenário aí de Minas Gerais, eu olhei hoje de manhã. Você sabe, Carlos, quantos cursos de odonto tem em Minas Gerais? Não vou chutar. É o segundo estado com maior número de cursos, só vem atrás de São Paulo, são 75 cursos autorizados. 75, tá? Isso é uma questão que traz um olhar, Vânia, dentro disso que você mencionou,
E veja, por tudo, além de tudo que já se discutiu, mas traz uma frase que você mencionou agora, que eu quero guardar, que é: isso traz uma necessidade de menor investimento. Porque se eu tenho muito, eu não preciso mais me qualificar tanto, e isso vai só deteriorando as condições. É Exatamente. claro que nós temos belíssimas instituições públicas e privadas, né? Com Isso não é o certeza, contexto, mas o contexto com é: certeza. o país precisa dessa dimensão? Essa é a grande pergunta que a gente faz, né? E, Exatamente. Olha só, o país da Europa que mais tem cursos de odontologia é a Itália, 34. pois é, Metade de Minas Gerais. Minas Gerais equivale à Alemanha, Espanha, França e Portugal juntos, em termos de número de cursos. é. Então, assim, será que somos nós ou o resto do mundo que está errado, né? A gente precisa pensar um pouco nisso, né? Mas eu queria só trazer esse cenário para mostrar, Carlos, assim, que fica difícil chegar numa posição e dizer: é isso que tem que ser feito por todos os cursos de Exatamente, odontologia. exatamente. Não tem como, né? Então, frente a essa diversidade toda, foi a razão pela qual a gente chamou, né? Carlos, pula, por favor, uma imagem, vai para outra, por favor. Para a seguinte. Aí, tá? Então, como é que a gente construiu isso? Só destacar uma pergunta que veio diversas perguntas na sequência. Quando esse documento estará acesso, eu vi aqui já um da equipe deve ter respondido, em breve vai ser publicado, né? Então, Em breve. isso aqui Então, assim, é um spoiler do é, documento da mesmo. não, então assim, nós fizemos um cronograma, é muito difícil, todo dia sai um artigo novo, uma recomendação nova, e aí a gente vai atrás disso, né? Então, nós temos já o documento como uma minuta, ele foi colocado para esse grupo que foi montado no Moodle Colaboração, que é essa imagenzinha que vocês veem aí ao fundo, tá? É como se fosse o Moodle acadêmico, só que não é um curso institucional, é um espaço que a nossa instituição, que a URGS, nos ofereceu, e a gente montou um grupo. Não sei se vocês... Eu já não tenho olhos, né, para enxergar isso, mas nós temos hoje 500, um pouquinho mais do que está aí, essa imagem eu fiz ontem, nós temos 510 pessoas participando. É uma loucura, como é que vai organizar o trabalho de 510? Tá? Então, a gente, para pensar essas questões todas, a gente montou esse grupo, foi alimentando com bibliografia, né? Foi fazendo lá um repositório de documentos, levantando algumas provocações para discussão, e aí a gente separou 5 tópicos principais. E nós nos dividimos, a equipe da Beno, entre esses 5 tópicos, pedimos que as pessoas dos grupos fossem relatores, né? Então quem se candidatou para relator desses tópicos, e todo mundo podia ver e opinar em tudo. A gente usou uma ferramenta, eu achei muito interessante, que é a ferramenta Wiki do Moodle. Veja como a gente aprende essas coisas. Isso, Que é uma claro. ferramenta de escrita colaborativa. Então foi bem bacana, assim, a gente foi escrevendo. Chegou uma hora que um tópico desse, sei lá, tinha 56 versões, né? E todas armazenadas, a gente podendo ver o que cada um contribuiu. Quando isso se encerrou, nós juntamos todas as contribuições e fizemos uma leitura até para ver se não tinha coisa se repetindo, coisa faltando, né?
construímos um documento que tem mais ou menos 60 páginas, tá? Põe na próxima imagem, Carlos, faz favor. Ô, Vânia, eu quero só fazer um destaque aqui do quanto eu estou feliz de ver o cenário da odontologia brasileira inteira está nos assistindo, né? Nós temos gente de todos os estados, de todas as instituições, de diferentes perfis institucionais, né? Então, isso eu quero dizer aqui e colocar da alegria, da felicidade de ter o nosso programa mediado isso, de você ter aceito, né? Então, dar continuidade. E vou pedir, que eu sou meio esquecido, então, hora que tiver próximo de fechar, eu tenho certeza que nós não vamos conseguir fechar em 1 hora só. Então, antes de dar 1 hora, me avisem aqui para eu gravar e aí a gente poder retornar e continuar, porque a conversa eu acho que vai um pouquinho mais do que essa 1 hora que a gente tem. Certo, então assim, o documento chama Consenso ABENO sobre biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da Covid-19, e ele tem uma introdução e tem esses 5 tópicos, né? Então, como que a gente vai adequar os ambientes clínicos, questão de ar-condicionado, ventilação forçada, divide ou não divide, qual o distanciamento entre os boxes, separa procedimentos de geração de aerossol dos que não geram, pensando que isso tem que ser... eu criei uma historinha aqui que eu acho que ficou bacana para representar isso, assim, que a gente tem um ideal, a gente tem um mínimo aceitável, tá? Então a gente precisa chegar num ponto em que a gente consiga que o nosso possível seja o mínimo aceitável, para a gente voltar com segurança. E como você falou antes, Carlos, esse documento é um potente instrumento para negociação com as instituições. Claro, claro. Porque o gestor talvez não entenda por que a odonto é mais frágil do que a enfermagem, do que a medicina, claro, nessa volta. Né? Lógico, então, acho que isso é muito bacana. Tá? Eu te conto um testemunho, Vânia, que eu tenho certeza que outros estão na mesma situação, mas nós acabamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia de compor uma comissão. Eu eventualmente estou como presidente dessa comissão, mas e o que gera nesse contexto? Um subsídio, primeiro para ajudar a construir o instrumento interno, e segundo, para ajudar na negociação com a instituição, de mostrar o seguinte: quando você senta com um gestor que é da engenharia ou da educação e fala, a odontologia trabalha num ambiente onde todo o processo de contaminação ocorre, né? Então, eu tenho certeza que quem está nesse processo, aguarde um pouquinho o lançamento desse documento, que ele vai dar um grande instrumento de negociação para vocês com os gestores das universidades. Certo. Né? Então, daí o que a gente fez? A gente deu essa formatada e nós colocamos no Moodle com o Google Forms para as pessoas assim, eu vou ler o documento e de cada item, cada página, eu posso dar sugestões. Então, nós já temos 56 instituições que deram contribuições. O prazo seria hoje à noite. Nós acabamos um pouquinho antes aqui da gente começar a conversar, em função de vários pedidos que a gente teve. Nós vamos prorrogar 24 horas, porque tem gente que não conseguiu ainda fazer as suas considerações. E aí, meu amigo, vai ser muito trabalho, né, para conseguir ver tudo isso, tendo em mente, assim, isso não é uma lei, isso não é uma recomendação, isso é um consenso, é aquilo que nós achamos
com base na melhor evidência disponível hoje, porque, né, pode ser que mude tudo isso, tá? E nós já brincamos que ele é um documento vivo, que nós vamos ter que fazer atualizações praticamente semanais, né? Claro, Em função de coisas que vão surgindo, tá? Ele vai estar disponível, a gente gostaria de até o dia 15 ter esse documento online, aberto, porque tem muitos cursos programando volta para o dia 15, inclusive aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu já ouvi 3 cursos falando de voltar no dia 15. Então, mesmo Vânia, que talvez ele não esteja tão perfeito, a gente quer largar. Claro. Eu acho que o entendimento de todos tem que ser esse, né? O entendimento de que esse é um documento vivo que vai sofrer reformulações, até porque ele é baseado na ciência, e a ciência ela é construída dia a dia, né? Ela é mutável e nós vamos construindo a partir de novas e novas investigações. Mas eu queria que você, dentro desse ponto, colocasse um pouco do qual a ideia que foi discutida dentro do grupo e que você conduz sobre nós estamos realmente no momento adequado para retornar às atividades nos cursos de odontologia? Não. Eu também acho. Concordo integralmente com você. É muita, né? Como diziam as nossas avós, né? Paciência, cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, né? Isso. E, claro, os estudantes têm muita angústia, principalmente os formandos, né? Só que a gente precisa pensar assim, a que custo eu vou me formar mais rapidamente, né? E qual vai ser o cenário da odontologia brasileira se eu me formar hoje? O que eu vou fazer? Isso. Né? Então, isso. Então, a gente precisa, e esse papel, assim, dos docentes conversarem isso com os estudantes é muito importante, né? Porque, Carlos, assim, uma coisa que eu já me conscientizei logo que isso começou é que todos nós estamos perdendo alguma coisa, né? E se essa alguma coisa não for vida, tá ótimo, né? A gente precisa ter esse entendimento de que é uma situação muito inusitada, né? E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Sem dúvida. Tem que observar muito o que está acontecendo nos outros lugares, né? Principalmente na Europa. Porque, por causa dessa diferença de tempo, né? Entre quando chegou o pico da curva lá e a situação que a gente está aqui agora. Então, a gente tem como dar uma observada, né? Eu acho que é muita irresponsabilidade nossa colocar os nossos alunos em clínica. Porque assim, Vânia, eu acho que essa discussão ela é importantíssima para ajudar as pessoas a refletir. Porque uma coisa é nós voltarmos num ambiente de um consultório privado, de fazer um atendimento de urgência, ou mesmo um atendimento eletivo. Mas o problema é eu gerar dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, um fluxo de 6, 8 turmas, que seja 1, 2 turmas, 40 pacientes, 40 alunos, 8, 10 professores, dentro de um ambiente que não foi adequado ou não está adequado a esse processo, nós podemos ter, e eu escrevi isso no nosso documento e eu acredito muito nisso, Vânia, na possibilidade de nós termos a odontologia como um ponto de inflexão dessa curva e talvez de uma segunda onda
importante sim, de contaminação no cenário brasileiro e mundial, né? Quando a sim. gente olha para o cenário mundial, as universidades não estão retornando ainda. O máximo que estão retornando são pontualmente em clínicas de pós-graduação com um volume muito pequeno, né? Então, eu quero E deixar, e com atores mais preparados, né, sem Carlos? dúvida, Um sem dúvida. pós-graduando já tem uma outra experiência. Eu sempre brinco assim, ó, é quase impossível numa clínica de odontologia não ver o estudante arrumando a máscara, né? É muito difícil, precisa de um treinamento muito grande, né? Então, eu não vejo de forma alguma como sendo indicado qualquer situação. Inclusive, a gente tem que pensar em laboratórios também, né? Porque a gente também gera aerossol em laboratório, por mais que não tenham pacientes lá dentro, né? Mas um contaminado vai transmitir muito rapidamente isso. E E o que em está não havendo acontecendo, né, Vânia? testagem, Não está havendo testagem. Eu vi um gráfico e uma discussão interessante de um artigo publicado por um diretor de uma universidade da Inglaterra, de que lá estava acontecendo isso e a preocupação deles, imagina no cenário brasileiro, de onde vem o público que nós atendemos? Ele vem exatamente. de uma classe que a doença está atingindo agora e está numa curva estrondosa de crescimento. Então, Sim. nós, para vir para a faculdade, nós teremos alunos que se deslocar por transporte coletivo, o Ônibus. paciente, né? Tudo isso envolve uma complexa análise sobre esse processo, né? É um cenário preocupante, sem dúvida nenhuma, dentro desse novo momento que nós vivemos. Mas, continuando com a sua fala, você que tem que... Bom, então, outra coisa que a gente demorou um pouquinho para conseguir fazer, mas já vou aproveitar fazer uma propaganda aqui, pedir que quem não respondeu ainda responda. A gente tem uma pesquisa, um questionário sobre o ensino remoto. Nós divulgamos na sexta-feira à tarde, porque tinha a palavra Covid, caiu no Conep, e aí foi, né, para a gente conseguir ter a aprovação. Então, a gente fez essa pesquisa sobre como os cursos de odontologia estão enfrentando a pandemia, mais na questão de ensino remoto mesmo. Eu fiz uns gráficos ontem, né, com 67 instituições e 96 cursos que já tinham respondido. Né? Hoje, à tarde, eu vi que nós temos já 137 cursos, então está melhorando, mas ainda é pouco, né, gente? Sim. Nós precisamos ter Precisamos participar, precisa ter situação... essa contribuição de todos, né? Eu acho que Exatamente. é o pensamento de hoje da gente agir coletivamente. Eu acho que esse é o grande momento.